Olá, irmãos, amigos, inscritos aqui no canal Acorda e Desperta. Os irmãos sabem como entender Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53? Bom, gostaria de explicar uma passagem, então, bem controversa nas Escrituras. Uma passagem, irmãos, que muitas pessoas têm dúvidas, que é esse texto que acabei de mencionar, de Mateus 27, versículos 52 e 53, que diz assim na tradução Almeida atualizada: De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Alguns comentaristas bíblicos dizem que esse texto é um dos mais estranhos no Novo Testamento. Então vamos entender o que essa passagem significa. Vamos colocar os eventos dessa passagem em ordem cronológica para facilitar. Primeiro, o que aconteceu com os corpos dos mortos? Segundo, quem saiu dos túmulos? Terceiro, quem entrou na cidade santa? Quarto, quando as pessoas e não os corpos dos mortos entraram na cidade. E quinto, depois da ressurreição de Jesus, não no mesmo dia que ele morreu. A primeira confusão em volta dessa passagem é sobre o que aconteceu com os corpos dos mortos. As traduções em geral relatam a ressurreição. No entanto, isso não precisa ser entendido dessa forma. A palavra comumente usada para ressurreição é anastasis, mas o verbo usado nessa passagem é o verbo egiró. Este verbo não significa necessariamente que os corpos foram ressuscitados, mas pode simplesmente indicar que por causa do terremoto, eles foram lançados para fora dos túmulos, um efeito físico e não miraculoso. Vejamos Mateus capítulo 12, versículo 11, que diz: E ele lhes disse: Se um de vocês tiver uma ovelha, e essa ovelha cair num buraco no sábado, será que não vai agarrá-la e tirá-la dali? Ou seja, tirá-la do buraco, né? Então, irmãos, aqui nós temos o verbo egiró. Nesse contexto, o verbo egiró simplesmente significa sair de um buraco, um efeito físico, não um feito miraculoso. Note que o verbo egiró pode significar simplesmente este ato de sair de um buraco. O contexto do terremoto sugere que foi exatamente isso que aconteceu na passagem de Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53. Perceba que o escritor bíblico não disse que os santos foram levantados, mas que os corpos foram levantados. Na verdade, quem ressuscita pessoas, não corpos, assim a menção dos corpos, como saindo dos túmulos, não está ligada com a ressurreição, e sim com o efeito do terremoto. É um efeito puramente físico. A segunda confusão em torno dessa passagem é sobre quem saiu dos túmulos. Muitos pensam que foram os corpos que saíram dos túmulos. A passagem, na tradução de Almeida, da versão Almeida, relata assim: saindo dos sepulcros ou túmulos. No entanto, o verbo para saindo dos túmulos indica um plural masculino. Vejam só, um plural masculino, referindo-se a pessoas e não aos corpos, que em grego é uma palavra neutra. Portanto, a tradução do Novo Mundo verte de uma forma mais clara, saindo dentre os túmulos, não saindo dos túmulos. Ou seja, essas eram pessoas que passavam por ali, que estavam visitando os mortos e viram os efeitos do terreno. A terceira confusão é quem entrou na cidade santa. Muitos pensam que foram os mortos, mas não, na verdade foram as pessoas que estavam entre os túmulos, que passavam por ali e que viram o efeito do terremoto nos cadáveres. Essas pessoas apareceram a muitos, ou seja, apareceram às pessoas que estavam na cidade e relataram os eventos a elas. A quarta confusão em torno desse texto é quando as pessoas, não os corpos dos mortos, entraram na cidade. Muitos pensam que as pessoas entraram na cidade logo no dia da morte de Jesus. Mas isso está errado, porque o texto diz, saindo dos sepulcros, ou dentre os sepulcros ou túmulos,
depois da ressurreição dele. Ou seja, depois da ressurreição de Jesus. E o quinto ponto a destacar é sobre quando as pessoas que estavam entre os túmulos entraram na Cidade Santa. Depois da ressurreição de Jesus e não no mesmo dia que ele morreu. Portanto, para resumir, houve um terremoto que causou com que os cadáveres fossem arremessados para fora dos túmulos 3 dias depois disso. Então, irmãos, houve um terremoto. Portanto, só para resumir, houve um terremoto que causou ou fez com que os cadáveres fossem arremessados para fora dos túmulos. E 3 dias depois disso, Jesus ressuscitou e pessoas que passavam por ali viram isso. Essas pessoas então entraram na Cidade Santa e relataram isso a outras pessoas. Então esperamos ter ajudado os irmãos, E um grande abraço a todos. Aqueles que ainda não se inscreveram no canal, aproveite, E faça isso agora e ative o sininho para você receber uma notificação toda vez que postarmos novos vídeos. E aproveite também, se você gostou do vídeo, para dar um like e compartilhar aí com seus amigos. E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta.